Mas isso é lá, são aqueles enclaves que tem essa cara, tem esse jeito. Quer dizer, é assim em todos os países avançados. Quer dizer, nos Estados Unidos, que tem 3.500 instituições de ensino superior, tem 70 universidades de pesquisa que cumprem essa função. Agora, o resto é diferente. O resto, nos Estados Unidos, como no Brasil, são instituições de ensino, cujo compromisso é com o aluno. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender a diversidade. Existem algumas escolas cuja função é definir onde que o aluno tem que chegar. Existem outras escolas cuja função é pegar o aluno que aparece lá e se perguntar inicialmente: o que eu posso ensinar para esse aluno para ele desenvolver ao máximo o seu potencial? O que quer que seja esse potencial? O que eu posso fazer para carregar esse aluno mais na frente? Ela não tem um padrão de entrada. Ela tem um compromisso de oferecer a esse aluno o máximo que faz com que ele cresça. E é o que corresponde nos Estados Unidos aos community colleges, que pegam alunos academicamente mais fracos e se fazem a pergunta: o que eu tenho que ensinar para ele crescer? E não qual o nível que ele tem que ter no fim. Esse é o papel de outras instituições. E da mesma forma que nós temos instituições técnicas curtas para preparar para profissões que antigamente eram muito mais manuais do que são hoje. Hoje elas são uma mistura de manual com intelectual. Quer dizer, eu estou olhando para uma câmera muito complicada. Eu estou diante de um cameraman que, se não entender um pouco do que acontece naquela tecnologia ali, ele está olhando, é um burro olhando para a Catedral de São Pedro. Portanto, as coisas estão se tornando muito mais complicadas e lidar com elas requer uma mistura diferente entre teoria e prática. Então, essas ocupações, elas migraram para o nível pós-secundário. O college é diferente do ensino técnico? Semântica. Semântica. Não vamos buscar diferenças recônditas. Quer dizer, o que aconteceu? O ensino técnico, que era definido como ensino de nível secundário, agora com a reforma do ensino profissional, ele foi empurrado em grande medida para o ensino pós-secundário, e ele é pós-secundário. Se é superior, se não é superior, isso é tudo filosofia, discussão, semântica, ruído. Eu não acho que não é importante essa discussão. Então, até eu gostaria de perguntar, a função do diploma no mundo moderno tem o mesmo valor que tinha antes? Ou o que vale é o que ele aprendeu de fato? Quer dizer, na teoria, o que é o diploma? O diploma é um papel que diz a que tipos de ensinamentos você se submeteu e que diz também que você aprendeu o mínimo para merecer aquele diploma. Quer dizer, é uma informação. Em princípio, o diploma é uma informação. No momento em que ele passa a ser qualquer coisa a mais do que isso, nós estamos falando de quê? De reserva de mercado, de poder monopólio. Não é? Quem gosta de concorrência é consumidor. O produtor gosta de monopólio. Quer dizer, todo mundo gosta de monopólio. Mas não há, na maior parte dos casos, uma boa justificativa para criar uma reserva de mercado. Da mesma forma que não há uma boa justificativa para que o diploma proteja certas ocupações, a não ser que se envolva uma questão de segurança, como pilotar avião, como medicina, como cálculo de estruturas e edifícios. Quer dizer, eu gostaria realmente que, estando aqui nesse 27º andar, o diploma do engenheiro que projetou realmente ateste que ele aprendeu a fazer o serviço. Afora isso, o diploma é uma informação. Ele diz o que se presume que o indivíduo sabe. Inclusive, há uma virada interessante que estão aparecendo em alguns community colleges nos Estados Unidos, que é o diploma com certificado de garantia. O aluno se forma e ele leva o diploma para o empregador e o diploma diz: se esse cidadão aqui não souber fazer isso, você pode mandar de volta para a escola que ele vai ensinar, ele vai aprender de graça. Portanto, esse é o papel do diploma. No momento que o diploma deixa de ser um instrumento de informar
e passa a ser um mecanismo de criar um monopólio, criar uma reserva de mercado, ele entrou num campo muito complicado. Agora, por outro lado, o diploma tem um valor simbólico. Quer dizer, e isso é muito interessante na Coreia, onde se você tem um diploma universitário, você tem um enorme status e não tem emprego que preste. Se você tem um diploma técnico de alguma coisa, você tem um emprego que dá um salário enorme e você tem um baixo status. Quer dizer, nós não conseguimos eliminar o valor simbólico do diploma. Ele existe, ele vai existir e nós temos que, enfim, conviver com isso. Não sei se é para achar bom, para achar ruim, mas é alguma coisa que está lá. Certo, professor Cláudio. Então nós vamos para um último item, daí nós vamos fazer o encerramento, que é a questão exatamente dos testes. Assim, existe uma polêmica grande à medida que, além desses sistemas que nós já tratamos no vídeo, tem os sistemas estaduais, né? Tem o Saresp em São Paulo, tem o sistema de Minas Gerais. O que mede os testes de fato? E o que o senhor tem visto acontecer em outros? Bom, os testes medem algumas coisas e não medem outras. E daí algumas pessoas dizem que nós não devíamos testar porque não conseguimos medir tudo, o que é uma bobagem. O fato de que não mede tudo não quer dizer que não deva medir nada. O que os testes medem? Eles medem muito bem essa capacidade de manipulação simbólica, que se manifesta na compreensão de textos, na compreensão, na estruturação lógica, na capacidade de raciocinar analiticamente sobre tudo. Se quiser medir memorização, também mede fácil, isso não é um desafio, mas é cada vez menos interessante. Os testes não medem criatividade, é muito difícil medir, não medem a chamada inteligência emocional, não medem uma porção de coisas. Agora, o que acontece com os testes? Essa capacidade de operação cognitiva e linguística que os testes medem bem, essa capacidade é uma das coisas mais centrais do que a escola se propõe a fazer. Quer dizer, se no fim da escola o aluno leu e não entendeu, há muito pouca coisa que se salvou desse processo. Ele é um analfabeto. Ele é um analfabeto, quer dizer, ele passou pela escola e uma das coisas que a escola tentou fazer durante todo esse tempo não conseguiu fazer. Quer dizer, por muito importante que sejam essas outras coisas, se essa fracassar, o processo afundou. E, portanto, como isso é tão central, os testes sobrevivem. Mais ainda, a observação sugere que as escolas que se saem melhor nesses processos são as escolas que produzem alunos que são também corretamente equipados em outras direções. Mais ainda, quando nós estamos falando de países que estão muito no princípio desse processo de desenvolvimento da educação, as diferenças que os testes capturam são absolutamente vitais. Depois, quando nós começamos a comparar Coreia com Taiwan, com Singapura, com Japão, nós estamos atingindo um teto, onde essas diferenças são muito pequenas e os testes já deixam de ser relevantes. Agora, quando nós comparamos Singapura, Japão, Coreia com o Brasil, a diferença é monstruosa. Então não há nenhuma deficiência dos testes que possa estar falsificando os resultados. E também, da mesma forma, quando nós comparamos alguns estados no Nordeste com São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, nós temos diferenças que são tão grandes que nenhuma falha mecânica de construção do teste seria capaz de explicar uma diferença tão grande. Quer dizer, a diferença tem que estar no mundo real. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, compartilhar sua experiência internacional com os educadores e muito obrigado.